Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do guia definitivo de parafuso. Vamos continuar falando de parafuso sextavado, agora que você já sabe identificar, medir e passar as medidas de comprimento, dimensão da cabeça e da bitola do parafuso. A gente vai aprofundar agora um pouco mais sobre as inscrições que tem nas cabeças dos parafusos. Tem gente agora que está até com medo de encontrar um parafuso sextavado, porque é tanta coisa, né? É uma medida para o comprimento, uma medida para o diâmetro, uma medida para a cabeça, mas calma. Fica tranquilo que do mesmo jeito que eu expliquei como é que você vai medir, eu vou te explicar o que é que significa essas inscrições na cabeça, o que quer dizer, de maneira simples e fácil, para você não esquecer, ok? Para você que segue a gente aqui, não precisa ter medo de nada não, porque eu te explico aqui tudo bem direitinho e bem tranquilo. Muita gente acaba ligando para cá e dizendo, olha, estou com um parafuso 8.8 aqui, quanto que é? É difícil de dizer sem saber o comprimento, o diâmetro da rosca e a cabeça dele. Então, para você que quer aprender o que quer dizer essa inscrição aqui, fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar. E já adianto logo, isso aqui não é referência de parafuso não, para você estar ligando e perguntando se tem parafuso 8.8, tem parafuso 10.9, tem parafuso 12.9. Fica com a gente aqui que eu vou esclarecer tudo para a gente. Os parafusos sextavados, eles obedecem uma norma, né? Essa norma é para poder ser utilizado na engenharia com a maior clareza. Do engenheiro chegar lá e saber, ó, estou usando esse parafuso aqui, ele aguenta tanto de aperto, tanto de pressão, tanto de força assim, tanto de força assim, para poder ser utilizado na confecção de um veículo, na confecção de um equipamento na indústria. Tudo isso é normatizado exatamente para a gente ficar a par do que significa isso aqui. Separei alguns modelos aqui mais comuns para a gente poder começar por eles e aí você ficar sabendo e aí já começar a identificar parafuso em todo lugar que você for, ok? Fica com a gente. Separei aqui alguns parafusos para a gente começar essa demonstração e assim, o que a gente precisa saber nesse momento é que os parafusos eles obedecem uma norma. A norma diz que na cabeça do parafuso tem que vir a inscrição da resistência dele. Nesse caso aqui, a gente está vendo um parafuso que tem uma resistência de 8.8. Mas o que quer dizer esse 8.8? 8.8 se refere a um grau do aço. E nesse caso, esse parafuso aqui, ele é confeccionado em aço liga e tem uma resistência de 8.8. Mas o que danado quer dizer esse 8.8 aqui? Só a resistência? Não. 8.8 significa que ele tem 800 megapascais de tração, ou seja, ele aguenta 800 megapascais de tração de força aqui sem se romper, sem quebrar. O segundo número significa que esse parafuso suporta 80% de 800 megapascais de força de escoamento. Ou seja, 80% de 800 megapascais é a resistência que esse parafuso tem, que ele torce e não se deforma. Ou seja, 80% de 800 dá 640 megapascais de força a escoamento aqui, a tensão elástica, para ele não quebrar, para ele não torcer definitivamente, ele continuar mantendo as características originais do parafuso. A gente tem também aqui, ó, um parafuso 12.9. 12.9 é a mesma coisa, 1.200 megapascais de força de resistência à tração, ou seja, ele aguenta 1.200 megapascais antes dele quebrar aqui, antes dele romper, e ele aguenta 90% dos 1.200 megapascais de força à resistência elástica, que é esse movimento aqui que ele aguenta de pressão sem deformar, mantendo as características originais do parafuso. A gente está aqui com um parafuso 12.9. E o que eu esqueci de falar para vocês no início, que geralmente essa nomenclatura, quando apresentada 8.8, 10.9, 12.9, se refere a parafusos em milímetro, que eles têm uma rosca
em milímetro. Quando a gente se depara com os 3 traços na cabeça do parafuso, predominantemente ele é um parafuso com a rosca, o passo da rosca em polegada. A diferença de um parafuso 8.8 para um parafuso que tem 3 traços é a seguinte: esse parafuso aqui é em milímetro e esse parafuso daqui é em polegada. Eles têm um diâmetro bem parecido, só que olha, uma rosca é bem apertada e a outra rosca é bem espaçada. Esse com os 3 traços é em polegada e esse com a nomenclatura 8.8 é em milímetro. A gente também encontra esse mesmo parafuso 10.9 com esse daqui em polegada com 6 traços, que eles se assemelham dessa maneira. 8.8, 3 traços, 10.9, 6 traços. Às vezes o parafuso não vem nenhuma inscrição. Aqui, por exemplo, veio 5.8, certo? E esse parafuso daqui tem nenhuma inscrição, só tem Bell, Bell é o fabricante. E um tracinho parecendo um sorriso. Esses parafusos, eles não são confeccionados em aço liga. Eles são confeccionados em aço carbono e têm uma resistência muito inferior a esses confeccionados em aço liga. Aí assim, quando você pegar um parafuso e não tiver nada na cabeça do parafuso, ou uma nomenclatura de 5.8, ou apenas um traço, já vai saber logo que esse parafuso é de aço carbono. Hoje a gente vai ficando por aqui com essa explicação. O assunto é muito denso, tem que ser passado de maneira tranquila, para que a gente não faça confusão na cabeça, né? No próximo episódio a gente ainda vai falar de parafuso sextavado. E garanto que não vai ser a última vez também que a gente vai falar de parafuso sextavado. Só que o que a gente vai trazer aqui são os tipos de acabamento de superfície que a gente pode encontrar num parafuso sextavado. A gente vai terminando agora essa parte do vídeo dos parafusos sextavados. Acho que vocês entenderam aí a classe 8.8, 10.9, 12.9, 3 traços, 6 traços, sem nenhum traço. E assim, a gente ainda vai continuar falando aqui desses parafusos sextavados na próxima aula, mas agora a gente vai falar do acabamento de superfície, do que significa isso, dos modelos que a gente tem aqui, para que você saiba tudo bem direitinho e bem organizado. A gente vai ficando por aqui, aguardo você na próxima aula.